Olá, estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula de número 22, que tem como seguinte objeto de conhecimento estratégias de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Detalhando este objeto, temos planejamento de textos argumentativos e apreciativos, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos e informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, marcas linguísticas, efeitos de sentido e estratégias de convencimento, produção de textos argumentativos, gêneros de imprensa, artigo de opinião. Então, com este plano de trabalho em vista, vamos a esta aula. Então, pessoal do 9º ano, estamos, neste momento deste módulo, falando sobre a questão da expressão da opinião, da construção de argumentação. E estamos utilizando para isso o artigo de opinião. Então, vamos lembrar sempre que este gênero textual, ele circula na esfera jornalística, midiática. E o que essa esfera jornalística e midiática tem como missão social? Essa esfera trabalha com textos que pressupõem o envolvimento com a sociedade. Você vai interagir com a sociedade por meio desses textos. E esses textos têm o objetivo de quê? De informar. Então, tem texto jornalístico para informar, tem texto jornalístico para noticiar, tem texto jornalístico para anunciar e tem texto jornalístico para opinar. Então, nós estamos dentro desta finalidade, deste objetivo que é o da opinião, emitir ponto de vista sobre algo. E temos que lembrar sempre que estes textos, eles circulam socialmente e buscam veicular fatos que são relevantes para a sociedade como um todo, e o objetivo final, através da televisão, do rádio, das revistas, de sites, enfim, de jornais impressos e virtuais, é fazer com que esses fatos cheguem à massa da população. O que é a massa? É a maioria, né? A maioria das pessoas, para que eles se mantenham aí informados e também compartilhem de opiniões distintas sobre os temas, conheçam anúncios, conheçam informações e notícias que são relevantes para a sua vida em sociedade, ok? Dito isso, vamos agora retomar o conceito que já foi visto na aula 20 e nesta aula 22 vamos revisar e reforçar. É o conceito de artigo de opinião. Ele integra essa esfera jornalística e trabalha nesse processo de expressão da opinião. Coloca na nossa próxima tela, vamos lá? O artigo de opinião é um gênero textual, por quê? Porque ele faz parte destes textos com os quais interagimos socialmente, não é? E ele se vale de argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Não, então, se tem argumentação, é porque sobre essa questão controversa, o articulista emitiu uma opinião. E essa opinião é exposta pelo articulista, que pode ou não ser uma autoridade naquele assunto, mas ele quer ali expor a sua opinião. E geralmente, esse artigo de opinião discute um tema atual de relevância social, econômica, política e cultural e de interesse dos leitores de determinado veículo de comunicação, vamos assim dizer. Dito isso, então, relembramos e reforçamos o que é um artigo de opinião, que circula nessa esfera jornalística e midiática. Nós vamos agora rever o nosso texto sobre a infância não pode esperar. Este artigo de opinião com o qual estamos trabalhando desde a aula 20. Então vamos a ele? Vamos revê-lo e atentar para a forma como esta argumentação foi construída, mas além disso,
as partes deste texto. Como é que o começo do texto acontece, o desenvolvimento deste texto e, por fim, a sua conclusão. Vamos a ele. A infância não pode esperar. Criança não trabalha. O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolate no bar e que um adolescente vigie o seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. A Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, somos todos responsáveis para garantir que a infância e a adolescência sejam resguardadas, assegurando proteção e espaços favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. Perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância. Desde os tempos de colônia, um recorte social foi feito, tolerando que as crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista e vergonhosa. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao adolescente trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são famílias vulneráveis com renda per capita inferior a um salário mínimo. Segundo dados da PNAD Contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Vai trabalhar vagabundo. Uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, o que se apresenta como elemento para justificar o trabalho infantil. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, no que se refere às crianças, ele mortifica suas possibilidades de uma vida digna, visto que essa situação limita, restringe ou até impede o acesso a direitos como saúde, educação, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Ademais, o corpo infantil e adolescente, se estiver trabalhando, não desfruta de espaço e tempo oportuno para se desenvolver em dimensões físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Romper o ciclo de desigualdades para erradicar o trabalho infantil. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No que se refere à nossa legislação, temos leis que colocam a infância e adolescência na centralidade das políticas públicas e sociais e favorece o respeito às diversas infâncias e adolescências.
No entanto, os retrocessos que estamos testemunhando ao longo do ano de 2019 impactam essas políticas. Um esforço sério ao enfrentamento do trabalho infantil exige uma dinâmica de políticas integradas, com enfoque na redução das desigualdades sociais e combate à pobreza, visto que o trabalho infantil segue como uma herança na família de baixa renda. Segue também lado a lado com a baixa escolaridade. Aos adultos desse país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, que não podem esperar. A eles e a elas, nenhum direito a menos, proteção integral. Então, como nós bem sabemos, este texto é um artigo de opinião que trata de um tema e, a partir deste tema, é a expressão da opinião de um articulista sobre a sua temática, não é? Nós entendemos que um artigo de opinião trabalha da seguinte forma: coloca no ar, por favor, a nossa tela, tem-se o tema e, a partir deste tema, o articulista vai propor, vai formular a sua tese, não é? A sua opinião a respeito deste tema, vai reunir argumentos que vão dar sustentação a esta opinião em tese, e esses argumentos, todos reunidos, nós chamamos de argumentação. Mas nós vamos além. O artigo de opinião, ele segue um processo, costuma se estruturar de uma forma que nós vamos apresentar para vocês a partir de agora. Na próxima tela, nós temos aí um passo a passo desse processo. Então, o artigo de opinião, pode avançar, por favor? Parte de um tema, correto? Então, o artigo de opinião é este texto que vai desenvolver essa opinião sobre um tema. Pode avançar, por favor? Como esse texto vai se estruturar? Porque nós já sabemos que ele tem lá a opinião sobre um tema e que tem uma argumentação. Mas a estrutura deste texto costuma ser da seguinte forma. O texto costuma iniciar com uma contextualização sobre o tema, sobre a temática. Se eu vou falar sobre o meio ambiente, eu preciso contextualizar um pouco antes de emitir a minha opinião. Preciso começar a falar sobre o assunto antes de começar a emitir a minha opinião. Então, isso é a contextualização. Em seguida, após a contextualização, costuma-se fazer, então, a expressão da opinião ou da tese, não é? E aí, em seguida, depois que eu expresso qual é a minha opinião sobre este tema, qual é a minha tese sobre este tema, eu começo o processo de defesa da tese, que é o que nós já vimos, que se trata de uma argumentação. E notem que o texto não finalizou. O texto vai finalizar com uma reiteração. Normalmente, ao final do texto, se faz uma reiteração desta opinião ou tese. E faz-se também sugestões de intervenção. Inclusive, na redação do Enem, que não é um artigo de opinião, é uma redação, de vestibular, de exame de seleção, mas o texto solicita que se faça essa sugestão de intervenção. E se não tiver, você abaixa a sua nota, não é? Então, esses elementos costumam estar na estrutura, na forma como o artigo de opinião se apresenta. E aí, avançando, como aquela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, normalmente, então, a contextualização e a opinião ou tese compõem a introdução do texto, a parte inicial do texto. A defesa da tese e a argumentação, é o que nós chamamos de desenvolvimento do texto. E, por fim, a reiteração e as sugestões de intervenção correspondem ao que nós chamamos de conclusão. A gente costuma ouvir dizer, um bom texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, é verdade, um bom texto tem esses elementos. Mas no artigo de opinião, o que é a introdução? Ora, é a parte em que eu contextualizo sobre o tema que eu estou tratando e emito a minha opinião e a minha tese. O que é o desenvolvimento de um texto de artigo de opinião?
É a parte em que eu estou defendendo ali a minha opinião, fazendo a minha argumentação. E o que é a minha conclusão em um artigo de opinião? É a parte em que eu reitero a minha opinião inicial e que eu apresento também sugestões de intervenção. Então, notem que, avançando no conhecimento sobre esse gênero textual, essa é a maneira como nós devemos buscar escrever e desenvolver esse texto, tá certo? Com contextualização, opinião e tese, defesa da tese, que é a argumentação, e a reiteração e sugestões de intervenção, ok? Então, agora que nós sabemos destes elementos, vamos observar então como esse nosso texto de exemplo, A Infância Não Pode Esperar, apresenta estes elementos. Vamos lá então? Vamos aqui? Então, já que o artigo de opinião parte de um tema, e o tema é o assunto a ser abordado, como é que eu posso ler um texto e tem uma pergunta que me ajuda a identificar este tema? Tem sim. Olhem aqui. A pergunta que pode me ajudar a identificar esse tema é esta: sobre o que o texto trata? Sobre o que trata o texto? E aí, no caso do nosso artigo, A Infância Não Pode Esperar, qual que é o tema? Sobre o que trata esse texto? Trata do trabalho infantil no Brasil. Então, é assim que é a partir deste tema que o texto se desenvolve, ok? Então, sabendo disso, vamos avançar. Vamos tratar agora de como este artigo de opinião, A Infância Não Pode Esperar, aborda, ou melhor, desenvolve a sua contextualização. Vamos lá, então, avançando. Primeira coisa, o que é mesmo a contextualização do texto, professora? É a parte em que o leitor irá ter contato com o tema debatido. E é também a parte, vamos dizer assim, que o autor do texto vai apresentar o tema que ele deseja debater. A contextualização pode ser apresentada de duas maneiras, dependendo do objetivo e da intenção de quem produz o texto, do nosso articulista. Então, qual é a primeira forma de fazer a contextualização? Apresentando o tema por meio de definição do problema e das posições a favor ou contra. Ou, qual é a outra forma? A apresentação do tema vinculando a um fato ou evento cotidiano. Normalmente, em uma contextualização, são empregados verbos no pretérito perfeito ou imperfeito e circunstâncias temporais e espaciais. Então, vamos observar como é que este texto fez a sua contextualização? Vamos lá na próxima tela. Então, o autor, o articulista do nosso texto, A Infância Não Pode Esperar, ele fez o quê? Ele fez a apresentação do tema por meio de uma situação cotidiana comum. O que ele faz? É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolates num bar e que um adolescente vigie seu carro enquanto você sai para celebrar o Dia dos Namorados. Olha só, ele apresentou a problemática por meio de uma situação cotidiana. Isso é uma forma de começar a falar sobre o tema. E que perguntas norteadoras podem me ajudar a identificar essa minha contextualização inicial do meu texto? Ora, o autor apresenta o tema como? A partir de um ato ou evento motivador ou a partir de uma definição do problema? Aqui a gente acabou de ver no nosso exemplo, é o evento motivador que faz com que o tema seja apresentado por nós, ok? Então até aqui nós vimos o quê? Nós vimos que o texto, que é o nosso exemplo, tem sim um tema, parte de um tema. E a partir deste tema, ele fez uma contextualização a partir deste evento motivador. Começou a falar do tema, não é? E aí agora qual é o próximo passo? Expressar a opinião, que é a nossa apresentação de tese. Então, vamos agora definir melhor o que é essa apresentação de tese? Vamos lá então.
é a ocorrência de índices de avaliação positivos ou negativos, que evidenciam o posicionamento, defesa de um ponto de vista pelo articulista, né? Então ele vai dizer como ele pensa sobre aquele assunto, sobre aquela problemática, né? E aí ele vai utilizar adjetivos, advérbios, conjunções concessivas ou adversativas, que sinalizam para o escritor se ele, para o escritor e para o leitor, vamos dizer assim, o escritor se for escrever, o leitor se for ler o texto, né? Se ele concorda ou discorda com aquela questão que ele está apresentando. Que perguntas podem me ajudar a identificar a tese? Olhem aí, qual é o posicionamento do leitor, do autor? A favor ou contra? E o que é defendido pelo autor? E aí, avançando, como é que o texto A Infância Não Pode Esperar apresenta a tese? Então, ele falou sobre o assunto, não é? Começou a falar sobre o assunto, contextualizou, e aí vem a sua tese. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. Então, o que a gente pode observar a partir disso? Nós podemos observar, então, que sobre essa temática, sobre esta problemática que o articulista apresenta, ele está fazendo o quê? Ele está se posicionando de maneira contrária. E como é que eu posso perceber isso? Quando ele fala aí, usa o termo descumprimento da lei, não é? Ele claramente está se colocando contra. Quando ele diz, estamos naturalizando um problema, ele também está claramente se posicionando contra esta questão que ele está expondo. Então, olhem aí, o autor começou a falar sobre o tema, ele contextualizou. Ele emitiu a sua opinião, ou seja, emitiu a sua tese, expôs a sua forma de pensar. Qual é o próximo momento? Qual é o próximo elemento a desenvolver? Observem que agora chegou o momento de defender a tese, a argumentação. Então vamos acompanhar na tela, olhem só. Quando se defende a tese, é o momento em que há o emprego de recursos linguísticos, que visam ao engajamento do leitor, por meio da inserção de vozes que emergem para convencer o leitor do posicionamento defendido pelo articulista, não é? Então, ele vai buscar os argumentos para tentar convencer quem lê o texto. E ele busca esses argumentos de forma a confirmar ou, quem sabe, até ele traz algo que seja contrário para depois ele contrapor, né? Quem escreve o texto faz isso, né? E que tipo de argumentos eu posso dar? E bem ao final da cartela, eu posso usar argumentos de autoridade, de provas. O que é o argumento de autoridade, professora? Eu busco alguém que é especialista no assunto, ele é uma autoridade no assunto. Eu posso buscar provas, materiais, notícias, fatos sobre os quais eu li. Eu posso utilizar também argumentação por meio de exemplificação ou dados estatísticos, históricos e assim por diante, né? Então, seguindo adiante, que perguntas norteadoras eu posso utilizar para, de fato, demonstrar, identificar a minha argumentação? Olhem aí, como o autor defende a sua posição? Quais argumentos são empregados pelo articulista para defender a sua posição? E no caso do texto A Infância Não Pode Esperar, quais são os argumentos utilizados? Olhem só, coloca no ar. Argumento de base legal, que é a Constituição Federal. Temos o argumento de base histórica, são mais dados de pesquisa. Temos aí clichês sociais, os chavões que são utilizados para serem contrapostos ao longo do texto, né? Então, vai trabalhar, vagabundo. É melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua. O trabalho dignifica o homem. Ele usa esses chavões sociais para ir demonstrando que determinados trabalhos são
problemáticos e dificultam o desenvolvimento adequado da criança e do adolescente. Então vejam que esse texto não foi escrito à toa, ele foi seguindo uma lógica. Qual foi o primeiro elemento? Contextualização. Comecei a falar sobre o assunto. Depois fiz o quê? Expus uma opinião, correto? Então, demonstrei como eu penso sobre esse assunto. E depois eu construí a argumentação, que é de fato o desenvolvimento do texto. Falta então fazer o quê? Concluir este texto. E no caso deste nosso texto, como é que é feita a conclusão? Vamos lembrar, a conclusão em um artigo de opinião é feita por meio da reiteração ou da apresentação de algumas sugestões. Então, vamos lá. Então, a tese é retomada e é possível que se faça o quê? A apresentação de solução para o problema debatido, síntese da posição defendida e assim por diante, não é? Então, eu posso utilizar as duas coisas, retomar a tese para reafirmar que pensa daquela forma sim e, além disso, fazer uma síntese daquele elemento debatido e apresentar sugestões de intervenção neste problema social, ok? Então, seguindo adiante, que perguntas norteadoras podem me ajudar a observar se o meu texto, se o texto que eu estou lendo ou escrevendo tem esse processo de reiteração, proposta de intervenção sobre o tema? Primeira, o autor apresenta uma frase que sintetiza a sua posição? Ou então, o autor apresenta sugestões para o problema? No caso do texto A Infância Não Pode Esperar, ele não apresenta só uma frase, não. Ele apresenta um parágrafo que vai fazer a sintetização da sua posição. O que ele faz? Olhem aí. A infância não pode esperar. Ela tem urgência em viver, ocupar cidades, campos, aldeias e quilombos, tecer, descobrir e experienciar sua identidade real, que são o riso, o brincar, o aprender e ensinar, com as cores, o afeto, a vivência familiar. Ela está em todo lugar, nos provocando e nos inspirando a tecer dias melhores. O futuro da infância não é a vida adulta. O futuro da infância é o presente, é a presença. E aí ele começa a indicar proposta de intervenção. A nós cabe, a nós quem? Adultos, né? Cabe a responsabilidade de garantir a presença de seus direitos, de forma a respeitar seu tempo, seu desenvolvimento. Criança não trabalha. De igual modo, cabe atenção e reflexão sobre como nosso país tem concordado com a criminalização da adolescência, sem, contudo, observar o grupo-alvo desse discurso. E aí, mais adiante neste texto, lá ao final da cartela, nós temos aí: aos adultos deste país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, que não podem esperar. A eles e a elas nenhum direito a menos, proteção integral. Então notem que o articulista deste texto faz o quê? Ele encerra a sua expressão de opinião, o seu artigo de opinião, reiterando a sua forma de pensar, que no caso dele é contra o trabalho infantil, e apresentando sugestões, responsabilizações. Quem são os responsáveis por garantir os direitos das crianças e dos adolescentes em relação à questão desse trabalho, não é? De novo, esta é a opinião de uma pessoa sobre um tema. Ele fez todo o percurso do texto do artigo de opinião. Contextualizou apresentando o tema, emitiu a sua opinião por meio ali da tese, depois construiu a argumentação e concluiu com a reiteração da sua opinião e algumas propostas de melhorias de intervenção, ok? Mas, para além de saber e conhecer a estrutura de um artigo de opinião, eu preciso entender mais alguns elementos. Para iniciar a escrita, eu tenho que planejar antes, principalmente agora que eu estou começando o meu processo de escrever texto.
Então, olhem só. Primeiro ponto para o meu planejamento. Eu preciso conhecer sobre o tema, entender o que ele está abordando. Então, sobre o que o meu texto irá abordar? Isso é muito importante, né? Eu preciso, então, me alimentar de leituras e de fontes diversas para conhecer sobre o tema que eu quero abordar. Segundo ponto, eu preciso, então, definir qual é o meu ponto de vista. Como irei apresentar o texto? A partir de um evento motivador ou a partir de uma definição de problema, né? Então, a partir daí, eu defino meu ponto de vista. E, em seguida, eu faço o quê? Eu elaboro, vamos lá, elaboro a tese, ou seja, o meu ponto de vista. Qual será a minha posição diante do tema? A favor ou contra? O que eu estou defendendo? Quarto ponto. Aí sim eu vou começar a produzir argumentos consistentes para defender a minha tese. Como irei defender a minha posição? Quais argumentos serão empregados por mim, né? Vou utilizar dados estatísticos? Vou usar dados de pesquisas, né? O que eu vou utilizar para defender a minha opinião? E, por fim, o elemento número 5. Prepare a sua reiteração, não é? Prepare a sua reiteração, a sua apresentação. Eu irei sintetizar a minha posição ou irei apresentar sugestões para o meu problema, né? E aí, para além desses elementos que eu citei aqui para vocês, outros elementos cabem no processo do meu planejar o meu artigo de opinião. Quem irá ler o meu texto? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu estou escrevendo? Para adultos? Para adolescentes? Qual será o suporte onde o meu texto irá circular? Ou seja, onde é que ele vai ser exposto? Em jornais, em revistas? Vou expor esse meu texto no mural da minha escola? E, por fim, qual vai ser o título do meu texto? Um título chamativo é sempre muito importante para o meu artigo de opinião. Ok, gente? Então, assim, nós encerramos essa aula sobre a estrutura do artigo de opinião e como as partes desse texto se encadeiam para expressar a mensagem que deseja.